E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar podendo chegar aí a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, Vasco que vive uma semana muito decisiva e sem dúvida nenhuma o jogo mais importante do ano em São Januário às 9h30 contra o Londrina. Eu vinha falando aqui, família vascaína, posso até ser repetitivo, como era importante ter um resultado positivo diante do Cruzeiro para dar aquela moral. E olha só essa notícia aqui que foi colocada aí na Super Vasco pela Itatiaia, ó. Cruzeiro e Vasco estabeleceu um novo recorde de audiência em uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. A Sport TV registrou 2.2 de audiência durante o confronto, ou seja, recorde aí na emissora, na Sport TV. Ou seja, como era importante calar o Mineirão, recorde de audiência, ia dar mais moral aí pro Vasco da Gama encarar essa sequência aí tão difícil que tem. Um jogo como esse, além de dar moral para nós, permitiu o Vasco aí com a derrota. Claro que a gente ficou muito feliz aí com a derrota do Londrina para Ponte Preta, mas permitiu aí outros times sonharem com o acesso, que é o próprio caso do Ituano que nós enfrentamos, o caso da Ponte Preta também que está sonhando aí com o acesso, não somente o Londrina agora a gente tem que secar, né, a família vascaína. Então, como era importante o Vasco somar um resultado positivo aí diante do Cruzeiro, mas realmente foi mais uma atuação patética, a 8ª derrota consecutiva e um 3-0 aí na nossa conta. A semana começa aí decisiva, né, família vascaína, de preparação para o Vasco enfrentar esse jogo contra aí o Londrina, e começa com a seguinte notícia, tá na tela para vocês: julgamento de Nenê por expulsão contra a Chapecoense será nesta quarta-feira. Caso seja condenado, Nenê pode desfalcar o Vasco na reta final aí da Série B. E a pergunta que eu te faço para a gente trocar aquela ideia: Nenê vai fazer falta na sua opinião, família vascaína? E aí? Cara, vou deixar a minha aqui, fiz essa cara aqui porque realmente eu acho que não, cara. Acho que não. Pegando aí alguns comentários que eu vi aí nos últimos dias, um é do Canhotinha de Ouro, do Vasco fora de casa, né? A gente já viu o De Aranha falando, a gente já viu o Edmundo, sempre trago aqui alguns ex-jogadores falar, e foi a primeira vez que trouxe aqui o Canhotinha de Ouro, o Gerson, lá na Rádio Tupi, falando do Vasco fora de casa. E mais uma vez aqui eu falo, ele disse ali, ó, pô, trouxe o Egnaldo e o Marlon Gomes pelas beiradas para ajudar a marcar, deixou Nenê e Raniel lá na frente. O Vasco, quando tinha a bola, não conseguia contra-atacar porque tinha os moleques com mais velocidade lá atrás, ficava Nenê e Raniel para puxar contra-ataque, a coisa não funcionava. Essa era a opinião dele. E também vi aí uma opinião do Roger Flores, que criticou muito aí os jogadores do Vasco, chamou ali basicamente o Thiago Rodrigues de gordo e falou, cara, olha o Cruzeiro jogando, cadê o meio armador, cadê o 10, cadê a qualidade ali do Cruzeiro? Não, o Cruzeiro é físico, é muita vontade, é um time competitivo, e acho que o Nenê atrapalha nessa estratégia. Pode até ser que o Nenê possa ajudar nos jogos dentro de casa, com uma bola parada, já que os times vão jogar em São Januário mais fechado. Mas fora de casa eu tenho que dizer que o Nenê mais atrapalha do que ajuda, essa é a minha opinião. Acho que o Jorginho deveria mexer nessa situação, nos confrontos fora de casa, buscar um time mais físico. Repetindo aí, como o Cruzeiro faz, ser um time de velocidade, de raça, de marcar pressão, né, de não cansar fácil, e o Nenê realmente atrapalha nesse sentido. Pegando aí esse último confronto aí que a gente ficou muito puto, a derrota para o Cruzeiro de 3-0, a gente viu o Nenê, claro, que consegue segurar uma bola, consegue arrancar uma falta, mas quando é para dar seguimento à jogada, dar velocidade, fazer o Vasco contra-atacar, o Nenê não tem mais perna, o Nenê não tem mais físico. O jogo do Nenê é esse, é segurar uma falta. É talvez ali, diante de o Vasco ter um bom resultado fora de casa, o Nenê chegar, entrar, começar a travar o jogo, começar a arrancar as faltas. Esse é o papel do Nenê. Por isso aqui, cara, posso até achar que dentro de casa ele possa fazer alguma falta, mas fora de casa eu tenho certeza que não. O Nenê realmente
realmente é um dos caras que também que a gente esperava muito junto com o Alex Teixeira, mas não estão produzindo nada. Família vascaína, essa é a minha opinião, quero saber aí de vocês. Então, quarta-feira, às 10 horas, tem o julgamento do Nenê e pode ficar fora aí de alguns jogos dessa reta final da Série B Família Vascaína. A gente está finalizando o nosso vídeo, quero trazer aqui uma resenha lá do programa da Jovem Pan Esporte, conversando aí sobre os técnicos do ano que vem, quem está com emprego garantido, quem vai renovar. Falaram do técnico do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo e também tocaram aí nos times que estão para subir na Série B. Bahia, Grêmio, colocaram o Vasco vai subir, mas na opinião deles, Jorginho não vai continuar para 2023. Colocaram até o Rogério Ceni uma possível opção para o lugar dele. Se liga só. Bastante de possibilidades da questão do si, mas vários técnicos aqui no futebol brasileiro não estão garantidos para o ano que vem. Vitor Pereira, pelas palavras, não sei se permanece no Corinthians. Cuca, também não sei se permanece no Atlético Mineiro. Dorival Júnior e Abel Ferreira, se for o caso de ter um convite da CBF, da Seleção Brasileira, também não sei se vão permanecer em Flamengo e Palmeiras. O Dorival adoraria ter um convite da CBF. Então, se vence a Libertadores, se vence a Copa do Brasil, e dependendo do que for acontecer aí na Copa do Mundo, será que o Dorival não aparece como favorito para a seleção? O Abel Ferreira também não pode aparecer como favorito para dirigir a Seleção Brasileira. Então, acho que nas principais equipes do Brasil, assim, é claro, falando em possibilidades, na questão do si, da hipótese, muita coisa ainda vai acontecer. Mas eu não vejo, assim, todos os técnicos definidos para o ano que vem. Eu vejo possibilidades em quase todos os times. Eu acho que de todos esses aí que você citou, Pedrinho, demais, pegando todos de Série A e daqueles que estão para subir da Série B, eu acho que só o Abel, porque dificilmente alguém tira ele do Palmeiras, a não ser que fosse uma proposta, enfim, mirabolante, mas ele outro dia, estávamos juntos, inclusive, na coletiva pós-jogo lá contra o Santos, ele falou que não sai, que trouxe a família e tal, tá muito contente. Ele falou, eu ganho mais do que eu mereço, inclusive, quero ficar. Eu acho que ele não sai. Eu acho que o Rogério só sai se quiser. O Vitor Pereira, se quiser, renova, mas também ninguém sabe qual o plano de carreira que ele tem. A situação do Cuca eu acho muito menos segura, que o Atlético não faz uma campanha boa. Eu acho que, por exemplo, o Filipão, ao que tudo indica, encerra a carreira, mas também a linha de sucessão ali já está estabelecida. O Filipão sai de cena e o Paulo Turra deve herdar o clube. Campanha muito boa. No caso do Flamengo, eu acho que vai depender de ganhar ou não a Libertadores. Se o Flamengo perde a Libertadores, não sei se manteria o Dorival. Copa do Brasil é pouco. A Copa do Brasil eu acho pouco. Assim, o Flamengo quer a Libertadores, é o objeto do desejo. Eu acho que tudo do Flamengo passa por isso aí. Sonho de pegar o Real Madrid, né? Sonho de pegar o Real Madrid. E eu acho assim que dos que estão para subir, o Renato faz o que bem entende lá no Grêmio. O Cruzeiro deve manter o técnico, fez um trabalho. Acho que o Bahia, mesmo se o Bahia não fica. O Bahia para mim sobe. O Bahia sobe. Vai acontecer com o Edson Moreira o que aconteceu com o que ele fez no Botafogo. Então. Sobe e é demitido. Obrigado. Obrigado, professor. Segue a vida. E o Vasco? Temos um projeto. E o Vasco, para mim, sobe também. Então, sobe ali, né? Raspando a trave. Jorginho, obrigado. Porque agora eu sou SAF. Eu quero um técnico do tamanho de SAF. E aí eu acho que entra a variável Rogério Ceni. O Rogério vai ter muito emprego para escolher em 2023, caso ele queira sair de São Paulo. Tá aí, família vascaína, concorda aí? Gostaria do Rogério Ceni aí se não acertasse com o São Paulo, técnico do Vasco? Eu tenho que dizer, eu sei que a gente está preocupado com esse confronto aí contra o Londrina, as 7 decisões que o Vasco tem até o final da Série B, mas me faz bem pensar no ano de 2023, porque eu tenho certeza, cara, absoluta que o Vasco não vai fazer isso com a gente e a gente vai subir. E aí, pensando nesse sentido, nessa resenha que teve aí no programa da Jovem Pan lá, não acho que o Jorginho deva ficar, realmente é um cara que a gente precisa de uma ideia fora da caixinha, também não acho que o Rogério Ceni seja esse nome. Eu acho que o principal nome que o Vasco tem que ir atrás aí, pelo menos se eu fosse o Thiago Brax, né, se eu fosse aí executivo do Vasco, eu ia atrás sem sombra de dúvida do Vojvoda. Acho que mesmo aí com o Vasco com um orçamento que não ali se compare ao Flamengo, Palmeiras ou o próprio Atlético, é um treinador que com o recurso que a 77 colocar para ele, eu acho que aqui com a ideia de jogo que ele demonstrou no Fortaleza, aqui no Vasco, ele poderia aí tirar esse abismo financeiro. Então o principal nome que eu, Thiago, se eu fosse aí o Thiago Brax,
sem sombra de dúvida, ir atrás aí do Vojvoda da família vascaína. Mas é isso, deixa sua opinião aí, concorda com essa galera aí do Jovem Pan Esporte? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.